A primeira pergunta que eu queria fazer é de como você chegou no nome do documentário, de Histórias. Assim, quem conhece alguma coisa de porno chanchada, eu acho que já ouviu falar do Histórias que Nossas Babás Não Contavam, que é, inclusive, um dos filmes que aparece no Histórias, né? Então, quando eu assisti o Histórias que Nossas Babás Não Contavam, eu fiquei pensando muito, assim, nessa brincadeira com esse título de duplo sentido, que é muito típico das pornochanchadas. E aí, foi um título que apareceu para mim muito cedo, e eu fiquei usando ele como título provisório. Isso é uma coisa que a gente faz muito em cinema, né? A gente usa título provisório, que a gente chama de working title, e aí você pode mandar para fundos, para editais com um título provisório. E eu achava que Histórias que Nosso Cinema Não Contava era o título provisório. Mas depois eu não conseguia me desapegar dele, né? Era o título do filme. E aí eu acho que esse não, entre parênteses, ele tem um sentido muito, muito importante para mim, porque ele é entre parênteses porque, primeiro, eu acho que são histórias que é o espectador que tem que pensar se são histórias que o cinema contava ou não, né? Porque a pornochanchada, ela era tida como um gênero alienado, que não era político, né? Muita gente até achava que era um gênero que os diretores da pornochanchada faziam esse tipo de filme para deixar o povo alienado mesmo, que era como se fosse um gênero que tivesse associado à ditadura militar, o que não é verdade, né? Quando a gente começa a pesquisar os arquivos da censura, a gente vê que não é bem isso. Mas então é um pouco para questionar esse lugar da pornochanchada, né? Ela contava ou não contava essa história, né? Quem conta essa história agora, sou eu ou são os filmes? Então é um pouco para deixar nesse lugar de ambiguidade mesmo e puxar o espectador para um lugar de reflexão já desde o título. Muito bom. Como eu falei nessa pesquisa, e acho que nem precisa pesquisar muito, né? Que o público, em geral, tem uma visão muito promíscua do cinema brasileiro. Aí eu queria te perguntar se você acha que isso tem a ver com a nossa história, principalmente com a pornochanchada. Tem muito a ver. Eu acho que a recepção da pornochanchada, ela acabou moldando a recepção do cinema brasileiro que veio depois, né? A gente teve, antes do golpe militar, a gente tinha um cinema novo muito forte, aí vem golpe, a gente tem o cinema novo tentando ainda fazer alguma coisa, cinema marginal, e aí a pornochanchada, né? E aí a pornochanchada vai ser realmente um gênero muito forte dos anos 70, né? São os filmes mais produzidos e mais vistos desse período, né? A gente produziu, no meu levantamento, eu vi que a gente produziu mais de 300 filmes que poderiam se encaixar como pornochanchadas na década de 70, né? Sem subsídio do governo, porque não eram filmes que recebiam dinheiro da Embrafilme, né? O governo militar não estava interessado em botar dinheiro nesses filmes. E são filmes que trabalham com o elemento erótico. E isso acabou, de alguma forma, moldando o cinema que veio depois também, né? Nos anos 80, quando a pornochanchada começa a entrar em decadência, aí vem o gênero do sexo explícito, né? A pornochanchada se transforma para o gênero do sexo explícito. Então, a gente tem mais um momento de muito erotismo no cinema. E aí os cinemas que vêm depois, Rio, São Paulo, ainda carregam esse elemento do erotismo, porque acho que eles percebem que isso dá certo com o público, né? Dá muito certo com o público tem esse interesse, e acaba que vários filmes depois vão sempre trabalhar com isso, né? Então, é um certo preconceito com o cinema brasileiro, mas tem um fundo de verdade, assim, né? O Avelar, que é um crítico de cinema, um teórico de cinema bem importante, José Carlos Avelar, ele tem uma visão bem preconceituosa da pornochanchada, mas ele é um cineasta muito importante que estudou muito o cinema novo, o cinema marginal, e ele vai dizer que a pornochanchada moldou todos os filmes que vieram depois, né? Ele acha que a pornochanchada estragou toda a produção que vem depois. Eu discordo um pouco da visão dele, porque eu acho que a pornochanchada não é só isso. Eu acho que a gente, às vezes, foca muito nesse quesito e esquece de ver o que ela tem de muito inventivo, né? É um momento muito criativo do cinema brasileiro. Então, e nesse sentido, isso também foi uma influência no nosso cinema, né? O nosso cinema, ele sobrevive hoje de formas criativas, sem dinheiro, sem patrocínio, como ele está sobrevivendo agora nesse governo, né? Então, a gente também, a pornochanchada tem essa coisa de se virar, né? Que eu acho que é muito importante também. O que você falou tem até um pouco a ver com a outra pergunta, se você acha que ainda tem alguns elementos, por exemplo, a hipersexualização do corpo feminino presente nos filmes atuais também, né? Se é algo que a gente herdou desse período. Eu acho que quando a gente assiste os filmes, a gente vê claramente uma hipersexualização das mulheres, principalmente das mulheres negras, né? Eu acho que isso fica claro no Histórias também, né? Se as mulheres brancas
sexualizadas, as mulheres negras estão sempre nesse papel que é relegado às mulheres negras na história do cinema como um todo, não só na pornochanchada, né? A gente tem aí um histórico que vai nesse sentido. Eu acho que é uma herança da pornochanchada, mas eu acho que, assim, a sociedade brasileira é machista, né? Às vezes eu acho que é muito fácil a gente falar, a pornochanchada é machista, é racista. Só que a gente esquece que a pornochanchada, ela é um reflexo muito forte do que é o Brasil. Eu acho que, assim, assistindo histórias, talvez a gente entenda muito bem por que a gente está no governo Bolsonaro hoje. Porque aqui, isso é muito Brasil, né? A gente escondeu por muito tempo, a gente gosta de esconder, fingir que somos uma sociedade, né? Muita gente de fora, que olha o Brasil de fora, acha que o Brasil é bem resolvido sexualmente, que nós somos uma democracia racial, nananã, esse monte de mitos sobre o Brasil. E eu acho que a pornochanchada, ela é um reflexo muito forte desse Brasil que a gente esconde, né? Então eu acho que, eu não sei se no cinema é um reflexo da pornochanchada ou se é um fato de que nós ainda somos uma sociedade machista que precisa hipersexualizar a mulher. Isso está nas novelas da Globo, né? Isso está em vários outros produtos culturais aí também. Sim, e eu li numa entrevista que você disse que acha que o filme alcançou também muito o público feminino. E aí eu, como uma pessoa que quer fazer cinema, eu queria te perguntar como é que é trabalhar num meio que ainda é muito dominado por homens? O cinema é um meio complicado. Ainda mais se você quer trabalhar em posições que não são geralmente ocupadas por mulheres, né? Porque o cinema, ele aceita muito bem mulheres quando a gente quer trabalhar em posições ou de produção ou de direção de arte, né? Ou seja, decoração, né? O que as pessoas olham como decoração, não diminuindo a direção de arte, que eu acho que é uma coisa essencial, super importante, mas está muito mais ligada à parte de decoração, que é uma coisa ligada, né? Que a gente historicamente relega as mulheres, ou a parte de produção, que é um pouco botar ordem na casa, né? Então, assim, tem muito a ver com esse lugar da mulher de estar organizando para que os homens criativos, gênios, possam trabalhar. Então, quando você quer sair desse lugar, de ser assistente de direção, de ser produtora ou fazer direção de arte, é muito difícil, né? Ser uma diretora é muito difícil. Eu já trabalhei em vários sets com equipes masculinas, chefes de equipe homens, e muitas vezes tinham um questionamento, assim, né? Eu já tive uma ocasião que eu estava fazendo um curta na FAAP até, e eu estava dirigindo, eu tinha um assistente de direção homem e um diretor de fotografia homem. E eu pedi uma coisa pro diretor de fotografia, e ao invés dele falar comigo, ele falava com o assistente de direção, assim, ele perguntava pro assistente de direção se era para fazer o que eu estava falando. Eu falei, não, eu que estou dirigindo, eu que estou te pedindo, você faz, né? Então, às vezes a gente tem que até ter uma postura, assim, mais dura mesmo para conseguir que as pessoas respeitem. É difícil, eu acho que está melhorando. Acho que as ações afirmativas que a gente teve aí nos últimos tempos foram muito importantes, né, de ter mais editais premiando mulheres, pessoas LGBT, pessoas negras, enfim, isso foi muito importante para melhorar essa situação e o cinema ficar um pouco menos, né, baseado nesses homens aí que dominam ele, mas ainda é muito difícil. Eu acho que o documentário é um campo que tem muitas mulheres. Se a gente for comparar, tem mais mulheres até do que a ficção. Acho que tem uma razão muito forte, que é o fato de que fazer documentário é mais barato, é mais fácil, num certo sentido, né? Não no sentido de que seja uma arte menor, mas porque exige menos estrutura, exige uma equipe menor, né? É mais fácil da gente conseguir ter acesso a isso. Então, tem muitas mulheres fazendo documentário por isso. Então, assim, tá melhor, mas ainda é difícil, ainda a gente precisa ficar se afirmando o tempo todo, né? Quando eu fiz o Histórias, que é um filme que ninguém imaginaria que seria feito por uma mulher, né? Nos debates, dos primeiros debates do filme, quando ele estreou, tinha um questionamento muito grande, assim, mas, né, primeiro, como que você, uma mulher, está trabalhando sobre esse assunto? Segundo, qual é o seu conhecimento? Porque eu sou uma mulher, né? Eu lancei o Histórias, eu tinha 30 anos, isso para cinema ainda é jovem, né? Então tinha um questionamento assim, mas qual é a sua autoridade para poder falar desse assunto, né? E aí eu tinha que mostrar meu currículo praticamente, né? Ó, estudei 5 anos, isso, fiz mestrado aqui, fiz isso, para que as pessoas pudessem falar, tá bom, então. Então a gente confia no que você tá falando, sabe? Sim, eu cheguei a ver várias indicações do filme, tipo, documentários dirigidos por mulheres.
Então, eu vejo o filme como um símbolo muito grande de resistência, sabe? Então, assim como eu falei, a minha professora disse que achou muito corajoso, sabe? Eu acho esse movimento muito bonito. Tanto o Histórias quanto o Zonarda foram filmes bastante premiados, né? E eu queria saber qual é a sua percepção do público mesmo, assim, talvez pessoas que não tenham tanto acesso a filmes tidos como cult. O que você pensa disso? Uma coisa que é muito legal do Histórias é que ele foi adquirido pela Netflix, né? Que era uma coisa que eu nunca imaginava. Quando eu comecei a fazer o Histórias, eu comecei a fazer Histórias em 2012, né? Eu fiquei 5 anos fazendo ele. E quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia se isso fazia sentido, se isso ia dar certo, se isso ia ser um curta, se era uma vídeo, o que era, né? Mas eu sabia que eu queria fazer tudo direitinho, todos os passos de produção, porque eu tinha esse sonho maluco de que o filme chegasse num público maior do que o público de nicho, né? Porque as pornochanchadas chegavam nesse público, né? As pornochanchadas são as maiores bilheterias dos anos 70, então, para mim, tinha essa vontade de que o filme falasse com um público talvez mais semelhante ao público da pornochanchada dos anos 70. E aí, quando ele chegou no Netflix, aí é que eu entendi realmente a potência do filme, né? Porque ele passou por um monte de festival, passou em vários países, o que foi muito interessante também, né? A gente passou, o Histórias ele passou na Grécia, e eu achei que os gregos não iam entender nada, né, e eles se identificaram muito. O filme passou na Índia, passou em vários lugares, assim, né? Tem várias histórias muito doidas, assim, da recepção do filme fora do Brasil. Mas foi só, aí ele estreou em cinema aqui em 2018, o que foi legal, a gente teve um público ok para documentário, né, assim, que não é muito grande, né, o documentário brasileiro no cinema, quando tinha as salas de cinema estavam abertas, né, estava tendo uma crise de público, realmente, mas a gente foi bem até. Agora, quando ele entrou na Netflix, aí sim, aí eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que tinham assistido o filme, muitos e-mails, aí eu comecei a entender que o filme estava saindo um pouco do nicho, só de quem vai no cinema ali no Belas Artes, né, no Itaú, e realmente as pessoas descobrindo o filme, né? Porque o Netflix tem isso. Ele tem os blockbusters, mas ele tem esse lugar da descoberta também. Então, um monte de gente desavisada assistindo o filme e, de repente, falando, gente, o que foi isso, né? E isso foi muito legal. Essa recepção, para mim, foi o mais incrível. Muita gente redescobrindo esses filmes, querendo assistir os filmes da pornochanchada, se interessando mais por cinema brasileiro, que eu acho que é uma coisa que é muito importante também, né? Vocês que querem cursar cinema, eu recomendo muito assistir filme brasileiro, não só os filmes atuais, mas assim, conhecer a história do nosso cinema, isso é muito importante. É importante para vocês entenderem tendências do cinema, quais são as tendências agora, como as formas de produção evoluíram, né? O que está acontecendo agora. Então, eu acho que o Zonarda, o Histórias teve esse poder, assim. O Zonarda ele foi muito prejudicado pela pandemia, né? Porque a gente estreou com ele em festival no final de 2019. Ele só foi para um festival físico, depois foi só festival online. E aí a gente decidiu estrear ele, fazer uma aposta meio arriscada, de estrear ele no streaming direto, sem passar em sala de cinema. A gente passou em uma sala de cinema, na verdade, porque isso é uma coisa que vocês vão entender também daqui a pouco, as legislações da Ancine, mas como a gente teve um edital da Ancine, a gente tinha que passar numa sala de cinema obrigatoriamente para a Ancine, para fazer prestação de contas. Então a gente passou numa sala única no Cine Casarão, em Manaus, e nem sei que público a gente deve ter tido, né, porque no meio da pandemia, imagina, em Manaus ainda, que, né, foi um epicentro muito grande da pandemia. Só que a gente queria lançar o filme no segundo, logo assim, nas eleições americanas, né? Porque o filme é sobre a cidade mais conservadora dos Estados Unidos, foi feito logo antes da eleição do Trump, e aí tinha essa possibilidade da reeleição do Trump. Então a gente falou, é agora ou nunca. Se a gente esperar as salas reabrirem para lançar o filme, ele perde o timing. E aí a gente lançou ele direto nas plataformas. Outra coisa que vocês vão também entender quando vocês começarem a lançar os filmes de vocês é que as plataformas demoram um pouco para dar informações para os cineastas. As outras plataformas de streaming, elas falam, mas elas dão relatórios a cada 3, 4 meses. Então, a gente não tem muito relatório. Então, o Zonarda é um filme que eu ainda estou entendendo um pouco que público que ele está chegando. Eu recebo mensagens, recebo e-mails de pessoas que assistiram,
mas eu ainda estou entendendo, assim, eu não sei exatamente qual foi o acesso dele ainda. Sobre o Zonardo, assim, que eu li, muita gente, assim, público mesmo falando, que achou o filme bem sensível. Então eu queria te perguntar como é que foi revisitar essa parte, assim, da sua vida? Como é que foi transformar isso para o cinema? O Zona Árida, na verdade, eu filmei o Zona Árida antes de terminar o Histórias, né? Eu filmei ele em 2016 e eu lancei o Histórias em 2017. E o Zona Árida, ele partiu muito de um chamado, assim, quase, que eu tive. Eu morei nessa cidade, em Mesa, quando eu tinha 15 anos, em 2001. E não sabia que era a cidade mais conservadora dos Estados Unidos, não sabia nada. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, nunca mais quero voltar para esse lugar na minha vida, né? Não preciso fazer isso comigo. Só que aí eu vi um post no Facebook, né? Facebook começou, as pessoas do Arizona começaram a me adicionar, e aí o meu host pai, né? O pai anfitrião que me recebeu lá, postou uma notícia que dizia que Mesa era a cidade mais conservadora dos Estados Unidos, e aí ele escrevia assim, gosto de pensar que eu contribuo para isso. E aí, foi aí que eu falei, é isso, vou voltar, né? Isso foi em 2014, eu falei, vou voltar. E aí botei na minha cabeça que eu queria voltar exatamente 15 anos depois que eu tinha ido, então 2016. E é isso, assim, não quis voltar para filmar, já foi isso, vou voltar para filmar, vou voltar com uma equipe, não vou voltar para ficar lá, para nada disso, quero voltar já muito focada nisso. Aí eu voltei, fiquei um mês filmando, assim, não tive quase nenhum dia de descanso, assim. E foi uma forma um pouco de lidar com isso, né? Porque quando eu morei lá, eu tinha 15 anos e eu não entendia que eu estava na cidade mais conservadora dos Estados Unidos. Eu não entendia os preconceitos que ser uma brasileira na cidade mais conservadora dos Estados Unidos traria. Então, foi uma experiência que, para mim, foi um pouco traumática, assim, né? Num certo sentido. Então, o filme acabou sendo um jeito de elaborar isso de alguma forma. Mas aí eu sempre soube que eu queria partir de uma história pessoal para trazer uma reflexão mais universal, né? Eu não queria fazer um filme terapia, né? Terapia eu já faço, sabe? Assim, não precisa fazer um filme para isso. Mas eu achava que era uma história pessoal que poderia trazer algo, né? Uma história que eu passei e que eu poderia contar essa história e fazer pessoas que não passaram por essa história terem algumas percepções sobre isso. Então eu quase que me usei como uma personagem, assim, né? A minha história é quase que uma desculpa para a gente falar sobre essa cidade mais conservadora. A gente falou um pouco sobre a recepção do público e como vocês estão assim, né? Tem se discutido muito sobre isso. Eu queria saber qual é a sua percepção, assim, como que nosso estado lida com o cinema brasileiro? O que a gente pode fazer para melhorar, para talvez nós que queremos fazer cinema no futuro, o que pode acontecer para que a gente tenha mais oportunidade, para que seja mais fácil também? O cinema brasileiro, ele historicamente depende muito do Estado, né? Então a gente tem esse problema que é estrutural, assim mesmo, né, do cinema. Historicamente, o cinema brasileiro, ele depende muito do Estado, né? Então é muito difícil a gente conseguir estabelecer uma indústria que não dependa de dinheiro público. Durante os anos 70, teve esse momento aí da pornochanchada que foi criado um mecanismo de financiamento em que exibidores, distribuidores e cineastas trabalhavam juntos para que os filmes existissem. E isso não existe, né? Hoje, assim, os exibidores não botam dinheiro no filme, e antes botavam, nesse momento dos anos 70. Então foi um momento em que a gente quase conseguiu ter uma certa independência, num momento de muita crise, né, no momento da ditadura militar, em que não tinha dinheiro para esse tipo de filme, tinha dinheiro para filmes mais oficiais, adaptações literárias, históricas, né, um tipo de versão oficial que o regime queria. Depois a Embrafilme acaba, né, a gente tem essa crise muito grande da Embrafilme acabar, daí a gente tem a Ancine que começa a funcionar muito bem, e aí com a Ancine a gente começa a ter uma produção muito grande de filmes indo para festivais, cotas, ações afirmativas, né? A gente começa a ter uma produção muito interessante. Mas aí o que acontece? Em uma canetada qualquer, primeiro o governo Temer e agora o governo Bolsonaro acabam com isso, né? Então, a gente precisava encontrar uma forma de não ficar tão à mercê dos governos que entram, né? O teatro aqui em São Paulo fez uma coisa que foi muito interessante, que a gente
aqui em São Paulo a gente tentou durante muito tempo copiar, de uma certa forma, mas aprender assim com essa luta deles, eles transformaram um edital que tinha em lei, né? Então eles têm a lei de fomento aqui. O que isso quer dizer? Que não é, se alguém entra aqui de um governo, qualquer que seja, se a gente tiver um governo, sei lá, se aqui em São Paulo tivesse ganhado o Arthur Mamãe Falei, que estava concorrendo agora, e falasse, não tem mais dinheiro para o teatro, ele não pode, né? Lei não é tão instável quanto editais, quanto uma agência de cinema. Então, a gente teria que tentar achar uma forma de ter mecanismos mais estáveis, que não fossem tão facilmente paralisados como foi com a Ancine, né? Porque, assim, a Ancine foi um longo trabalho de estruturar a Ancine da forma como ela era, de ter pessoas muito competentes na diretoria da Ancine, de entender quais editais eram importantes, né? Porque não é fácil você entender que áreas que precisam, né? Então, você entender que precisa de mais dinheiro para desenvolvimento, mais dinheiro para longas de baixo orçamento, é uma pesquisa, né, que vai se estruturando, e aí, de repente, isso acaba. Então, eu acho que a gente precisaria de duas coisas, assim, né, uma, realmente ter uma forma de não depender tanto dessa mudança de governos, né, porque eu acho que cultura não é uma questão de governo, né, é uma questão de Estado, né, a gente tem que fazer essa diferenciação entre governo e Estado, né, é uma coisa do Brasil, é necessário. E a outra seria talvez tentar esses outros mecanismos, né? Assim, tentar aprender um pouco com esse cinema dos anos 70, como eles faziam, né? Qual é a forma da gente também conseguir, nesses momentos de muita crise, de forma criativa, de forma inventiva, procurar outros lugares onde esse dinheiro pode estar, onde esses parceiros podem estar, né? Então, eu, agora, por exemplo, o Zonário ainda teve dinheiro da Ancine, foi um edital que saiu, acho que em 2019, a Ancine agora tá paralisada, né? Não tem edital saindo. Então foi um dos últimos dinheiros que saiu da Ancine. E aí eu agora tô procurando trabalhar com projetos um pouco menores, né? Então, assim, eu fiz 2 longas e agora eu tô trabalhando com um formato de curta. Porque é uma forma de continuar produzindo, de continuar liberando coisas, né? Assim, soltando produtos audiovisuais aí para o mundo, mas de uma forma que eu não dependo tanto de ter edital, de ter, né, de passar por todo esse processo, que é demorado também. Então, acho que é um pouco isso. Não sei se eu tenho uma resposta também, né, assim, algumas sugestões. Fernanda, você falou agora há pouco sobre esses possíveis mecanismos em que o cinema brasileiro pode se apoiar para se desvincular do Estado e conseguir se ir gerindo e regulando sem essa forte presença do Estado e tal. Eu queria saber se você considera as plataformas de streaming, como a Netflix, isso já usando a história que você falou sobre o seu filme que entrou na Netflix, e a partir desse momento teve uma reviravolta na história dele, se você entende as plataformas de streaming como um desses mecanismos possíveis para fazer o cinema brasileiro alavancar, vamos dizer assim, ganhar uma força maior, uma repercussão maior. E não, eu acho que, assim, tem uma vantagem que, de fato, a demanda por produtos brasileiros nas plataformas de streaming ajuda, né, a indústria cinematográfica a sobreviver, a se manter, né, a ter dinheiro injetado na indústria, as pessoas continuarem trabalhando. Por outro lado, as plataformas de streaming, quando elas fazem conteúdo original, o conteúdo original não é totalmente livre para fazer o que ele quiser, né? A Netflix, ela tem câmeras específicas que você tem que usar para fazer um produto original Netflix. Você imagina isso, eles controlam até a câmera que você usa. Então, é um tipo de produto muito padronizado, né? O Histórias não seria nunca um produto original Netflix, né? Ele foi adquirido depois, porque a crítica aceitou ele, então ele tem toda uma história antes, né? E aí, quando é um produto adquirido, ele não ganha muito dinheiro, assim, vou acabar com uma ilusão aqui, né, um sonho talvez, não sei como é para fazer produtos originais, eu nunca fiz, conheço muita gente que já fez, que faz, então o que acontece? Por um lado, a gente tem essa demanda, a gente tem esse dinheiro, por outro, a gente tem uma padronização da produção, né, então a gente tem, o que eles estão investindo muito hoje? Série, né, narrativa seriada, é isso. Só que aí o que acontece? Eu tenho uma ideia de um filme, eu apresento para a Netflix fala, legal, mas vamos fazer uma série? E aí você pega uma ideia que seria para um longa e transforma numa série de 10 episódios que acaba virando um grande longa, né, com uma narrativa totalmente estendida, que não precisaria, daí você tem que inventar subplots na história.
Então muda totalmente, né? Assim, então, para eu que faço um tipo de cinema que eu acho que não se enquadra tanto nesse padrão Netflix, nesse padrão do streaming, para mim é um pouco difícil. Não estou dizendo que eu não faria. Acho que se tivesse uma ideia para uma série que entraria nesse padrão, faria, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque aí a gente fica só refém disso, né? De um tipo de filme que é possível ser feito, né? Quando, na verdade, a gente tem que querer poder fazer a maior variedade possível de filmes, né? Muito obrigado, Fernanda. Inclusive, você falando sobre essas séries meio genéricas, assim, me veio pelo menos umas 5 na cabeça, inclusive séries brasileiras. Que são todas muito parecidas, né? São assim, parecidas. E no final do último episódio eu pensava, cara, mas por que não fizeram um filme? Dava pra contar essa história em 2 horas tranquilo. Em risco, 5 personagens que são inúteis, que... É isso. Muito obrigado, Fernanda. A gente estava falando sobre faculdade e tal. Eu queria saber como é hoje, assim, você olhar para o passado, quando você começou a faculdade, quais suas expectativas foram atendidas, no que você talvez tenha se decepcionado um pouco. Quando eu entrei para fazer cinema, é isso, eu não sabia muito bem por que eu estava querendo fazer cinema, assim, na verdade. Eu de verdade, assim, eu entrei meio, sei lá, vou fazer isso aqui. E aí eu fiz esses 3 primeiros semestres, e hoje eu acho que a FAP mudou bastante, mas num primeiro momento eu senti que a FAP, ela queria muito formar técnicos, né? Então, assim, era quase assim, a gente vai dar uma formação técnica ótima para vocês poderem também trabalhar com publicidade, sabe assim? Produzir publicidade. E aí, quando eu fui estudar na FUC, na Fundação Universidade del Cine, em Buenos Aires, eu senti uma mudança muito diferente, assim, porque eu cheguei e eu entrei no primeiro ano da FUC, eu fui fazer as aulas do primeiro ano, e já tinha uma percepção muito grande de vocês vão sair daqui fazendo filmes, né? Se você está fazendo na aula de direção, aqui você vai entender o que é direção de filme. A aula de direção de fotografia, aqui você vai entender o que é direção de fotografia de cinema, né? Não tinha essa coisa tão voltada só para a parte técnica. Ou só para você fazer, né? Na FAP, no primeiro ano que eu tive, uma das primeiras matérias que eu tive era cinema publicitário. Antes de ter cinema, direção de cinema, eu tive cinema publicitário. Então, eu fiquei um pouco nessa dúvida. Então, foi lá, na verdade, que eu entendi, que eu assumi para mim que eu poderia ser diretora, né? Eu acho que na FAP, nesses primeiros tempos, assim, nesses primeiros 3 semestres, eu não entendia muito bem qual seria o meu papel, o que eu queria fazer. E aí lá eu entendi isso, tive uma formação cinéfila muito importante. Isso eu acho muito importante, assim, muita gente que vai estudar cinema acha que, não, uma coisa é ser cinéfilo, outra coisa é ser um profissional de cinema. Eu acho que não, assim, eu acho que as coisas estão muito associadas, né? Se você vai fazer direção de fotografia, você precisa ter muita referência, né? Se você vai dirigir, você precisa saber por que você vai usar um plano médio, um primeiro plano, que movimentos de câmera você vai usar, quem já fez isso antes, né? Por quê, como, que tipo de luz você quer. Então, ter referência é muito importante. Assistir filmes é essencial, né, na formação. Então, eu fiz isso lá. Daí, quando eu voltei para a FAP, aí eu já voltei para a FAP, beleza, sou diretora. E aí eu comecei a dirigir todos os filmes, né, que podia na FAP, assim, tudo. A gente teve aula de direção, vou dirigir, tudo eu queria dirigir. Então, aí foi muito importante. Aí eu entendi, né, que se eu já tivesse um foco, a FAP podia ser muito útil para mim. Agora, para encontrar o meu foco na FAP, não foi um lugar tão assim que eu consegui. Mas depois, aí foi. Daí eu falei, é isso, vou ser diretora. Aí a FAP é muito legal que você tem área de todo, né? Você tem aula de todas as áreas, então consegui entender um pouco de cada uma. Fiz umas outras coisas também, fiz uma direção de fotografia aqui, fiz uma direção de arte ali. E aí tive uma formação que eu acho que, como técnica, assim, foi bem boa. Não que a parte teórica não seja boa na FAP, tem também um corpo docente que é legal, assim, mas ela não é tão voltada. Por exemplo, seu TCC na FAP obrigatoriamente tem que ser um filme, né? Em outras universidades, você pode fazer um TCC escrito. A FAP é só um filme, você não faz nem uma análise do que foi, assim, né? Então, ela é muito prática mesmo. E foi um pouco isso que eu senti falta quando daí eu fui fazer meu mestrado, né? Eu queria analisar filmes, eu queria estudar filmes, eu queria ter essa experiência também de escrever. Posso fazer uma pergunta?
Cara, eu ouvi muito isso, muito, 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 né? Porque eu tô na terceira série, então é a minha hora de pesquisar a fundo sobre a faculdade, né? E aí eu vi vídeos e vídeos e vídeos, inclusive de alunos da FAP, falando, uma coisa é você ser cinéfilo, outra coisa é você trabalhar com cinema, né? E eu via muito, muito, muito isso. Tipo, eu sei que são coisas, tipo, que eu sei separar as duas, né? Mas eu acho que são coisas que se conciliam bastante também. Eu tenho como exemplo também, tipo, não sei se você já, a Larissa e o Lima, mas provavelmente tu já, mas, tipo, tem um cineasta muito famoso lá nos Estados Unidos, que é o Paul Thomas Anderson. Tipo assim, ele foi estudar cinema, ele ficou 2 dias na faculdade, ele vazou, tá ligado? Ele disse que a única coisa que ele precisava era assistir filme pra fazer cinema. Ele é um cineasta muito bom, sabe? E eu vejo muito isso. E, tipo, eu queria saber o que tu vê nas faculdades hoje do Brasil. Qual que tu fala muito, tipo, sobre a FAP ser técnica, sobre a USP ser teórica, e, tipo, tu vê algumas que se conciliam uma nas outras. Quais que tu acham que, tipo, tem uma qualidade realmente boa? Nossa, gente, que difícil, porque eu não tô mais, né, eu não tô mais na universidade, assim, pesquisando tanto isso. Eu sei que a FAP melhorou muito, né, mudou bastante coisa da direção. Eu sei que hoje a FAP eu acho que é boa. Eu sei que a FAP é muito cara, mas a FAP também ela tem várias formas de você conseguir bolsas parciais. Integral eu não sei como é, mas bolsas parciais. Eu tive bolsa parcial na FAP a partir do meu 4º semestre. Então eu trabalhei na ilha de edição da FAP, eu fiz iniciação científica, porque eu já tinha essa vontade de escrever, né, de pesquisar, e eu trabalhei na filmoteca da FAP. E aí eu trabalhava 4 horas e tinha uma bolsa de 50%, 60%, o que já torna a coisa um pouco menos pesada, né? Então, eu gosto da FAP, assim, acho que tem muita gente, muitos cineastas interessantes saindo da FAP, né? Não sei se vocês conhecem o Gustavo Vinagre, é um cineasta que fez FAP, não sei se ele chegou a se formar, mas ele fez FAP. Alice Riff, foi da minha turma antes de eu ir para Buenos Aires, que também é uma documentarista da minha geração. Então, eu sinto que tem muita gente interessante saindo da FAP também. A USP eu acho muito legal também, gosto bastante. Eu sei que ela tem um pouco mais os alunos de lá têm um pouco mais de dificuldade de conseguir filmar, de conseguir ter essa estrutura de filmar, então acaba que você demora um pouco para conseguir botar em prática, né, essa vontade que acho que todo mundo que vai fazer cinema tem, que é realmente de começar a fazer filme, né. Eu tenho uma amiga da UNB, que fez o UNB, que gostou muito da UNB, que ela é roteirista e ela acha a formação da UNB muito boa. No Rio, as duas do Rio que você falou também eu acho muito boas. A UFRJ, eu conheço muita gente que dá aula na UFRJ e acho que tem professores muito bons. Eu não sei como essa parte, esse balanço entre técnica e teoria. Eu sei que hoje, assim, também tem outros lugares, assim, saindo um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? O Ceará estava com uma escola de cinema muito boa, o Recife está com formação de cinema muito boa, né? Tem outras escolas também de cinema muito legais, saindo desse eixo também, se a gente quiser, né, e expandir um pouco, assim. Eu acho que o ensino de cinema, no geral, melhorou muito, né? Acho que hoje a gente está entendendo um pouco mais do que precisa para ter um ensino de cinema, mas eu não saberia dizer hoje, assim, recomendar uma, sabe? Eu fiquei anotando aqui as faculdades que ela estava falando, porque o SISU está aberto agora, né? Eu tô com a minha nota lá. Aí eu tô com uma nota em umas 2 que você comentou que eu já tô todo... Agora vai, Abadedinho. Eu acho que a UFRJ e a UNB, eu acho que são muito boas, assim. A UNB tem saído muita gente legal da UNB. É que eu sou de Brasília, então para mim fazer na UNB seria mais vantajoso. Só que a nota na UNB é muito maior do que nos outros lugares do país. Aí eu, como agora tá todo mundo por IAD mesmo, pensei, vou jogar lá pro Rio, que é onde eu já queria me mudar para lá mesmo, já fico ali. Pelo menos quando eu estiver no IAD já me garanto um pouco. Então é isso. Posso fazer uma pergunta, Larissa, antes de tu mandar a próxima pergunta? Só para aproveitar o tema. O Gui comentou uma coisa que eu escuto muito também de outros diretores, outras pessoas que estão na produção, sobre... Tem essa parte da formação, da faculdade e tudo, mas que nem todo mundo passa por esse caminho de fazer a faculdade e depois entrar no meio da produção e tal. Eu queria entender como você vê isso, se a faculdade, no seu entendimento, é um
um pilar muito importante para a produção de filmes, do audiovisual como um todo, ou se é um pilar que poderia ser pulado através da prática, por exemplo? Eu tenho uma posição também um pouco ambígua, assim, em relação a isso, porque, por um lado, eu acho que é muito importante estudar cinema, né, estudar, ver filmes, pesquisar, ler sobre. Por outro, eu não acho que é uma coisa essencial você fazer uma faculdade de cinema, né? Eu acho que, às vezes, você pode fazer uma faculdade de história e se tornar um grande cineasta, né? O que eu acho, assim, às vezes você se especializa num outro campo e você vai atrás da técnica de outras formas, né? Tem várias escolas técnicas também, AIC, o Instituto de Cinema aqui em São Paulo, que tem cursos menores e mais focados assim, né? Então, eu vou fazer um curso de 2 anos técnico e uma faculdade de alguma outra coisa. Eu acho que é super válido também, assim. Eu acho que o importante de fazer uma faculdade ou um curso técnico, além do óbvio, né, de você aprender a técnica, aprender as coisas que você vai precisar fazer no set, tem o fato de você conhecer pessoas que trabalham com isso também, né? Assim, porque cinema é uma coisa que é muito difícil você fazer sozinho. Você até pode fazer filmes, né, num esquema mais experimental, mais equipe reduzida, mas muitas vezes você vai precisar de equipe, você vai ter que trabalhar em conjunto com pessoas, né? Então, tem isso, assim, eu acho que a FAAP, para mim, foi importante também. Várias pessoas das equipes com que eu trabalho estudaram comigo, são pessoas que se formaram na FAAP comigo. Então, assim, eu não acho que é essencial, eu não acho que uma pessoa que não se formou em cinema tem menos capacidade, né? Acho que, assim, não. Inclusive, tem pessoas muito interessantes que não fizeram faculdade de cinema, que são cineastas incríveis, né? Que às vezes até tem uma visão do cinema menos engessada, porque às vezes a gente estuda cinema e fica achando que é aquilo, né? Só pode ser aquilo, tem que ser aquilo. E pessoas que vêm de outras áreas conseguem expandir um pouco a linguagem, né? Então, eu acho que, sim, recomendo fazer faculdade de cinema. Eu, particularmente, gostei muito de fazer cinema, porque eu gosto de estudar cinema também, né? Eu não gosto só de fazer, eu gosto muito de estudar cinema também. Mas também acho que tem outras formas, assim, essas outras junções, né? O que eu acho que é importante é, se você for fazer um filme, se aprofundar naquilo. Se você vai fazer um filme sobre a pornochanchada, você vai ter que ir a fundo naquilo. Você vai estudar ditadura militar? Não é, né? A gente tem que realmente levar a sério. Acho que às vezes as pessoas vão fazer cinema e acham que é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e vamos que vamos. Sim, mas vamos ter uma base aí, né? Vamos ter alguma coisa sólida pra gente não ficar só fazendo exercício formal, só brincadeira, né? Excelente, muito obrigado, Fernanda. Eu ia perguntar isso também, porque, assim, eu cresci ouvindo isso, acredito que possivelmente vocês também, que tem que ter, o mercado de trabalho é muito difícil, você não vai conseguir. Aí eu vi, poxa, o Kleber Mendonça, por exemplo, fez jornalismo, será que eu não consegui? Então eu sempre fiquei com isso muito na cabeça. E sobre o curso da FAP, eu também li que era muito prático. A Laís Bodante, que também estudou lá, não estudou? Então, pois é. Sobre isso de faculdade também, como você falou que estudou um tempo fora do Brasil, você acha que na situação que a gente está vivendo hoje em dia, assim, não só da pandemia, mas com a Ancine e tudo mais, vale mais a pena estudar fora? Eu acho que tem muitas escolas muito boas fora também. Eu acho que é sempre muito interessante, assim, né, você poder estudar fora e daí trazer o que você aprendeu para cá, né, que foi sempre, as minhas ideias sempre foram essas, né, eu fui fazer um ano fora e voltei, fui fazer meu mestrado e voltei. Então eu acho que, assim, a FUC, a Fundação Universidade de Cine, é muito boa, também tem uma geração de cineastas saindo de lá muito forte, assim, é uma faculdade que tem essa junção da técnica e da teoria muito boa, né? Eu fiz o primeiro ano com eles lá, e assim, primeiro ano você tinha aula de direção, 2 horas de aula teórica, 2 horas de aula prática, que é uma coisa que eu nunca tive na FAAP, assim, né? Nem acho que nenhuma outra faculdade tem esse esquema, assim, de teoria prática, tudo andando muito junto. Então eu acho a FUC, que eu estudei, muito boa. Eu sei que na Sorbonne, que é onde eu fiz o meu mestrado, é muito teórico, é teoria francesa pura. Eu sei que tem escolas em outros lugares, assim, muito, que a gente às vezes nem imagina, mas, tipo, em Praga tem a FAMU, que é uma universidade super boa de cinema.
Em Moscou, a gente tem a VGAQ, que é a primeira escola de cinema da história, né, onde todos esses cineastas do cinema soviético estudaram ou deram aula. Então, assim, é um lugar incrível, mas aí tem que falar russo. A Alemanha, eu acho que tem uma escola bem boa em Munique também. Então, eu acho que tem muitos lugares. Estados Unidos tem, mas é que Estados Unidos é muito caro, né? Então, a não ser que você consiga alguma bolsa milagrosa, fica um pouco mais difícil. Mas, assim, Estados Unidos é a meca do cinemão, né? Então, assim, com certeza, uma escola nos Estados Unidos, em Los Angeles, tem várias escolas muito boas, mas é caro. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade. Mas voltem para o Brasil para produzir, gente. Não desistam do Brasil. Pode deixar, eu não quero desistir, não. E ainda nesse assunto, né, eu pesquiso bastante os meninos também de como começar e tudo mais. A gente tem muitas referências, inclusive tem alguns cursos no SESC que são muito bons, e a gente aprendeu muito com isso. E eu vejo muita gente também falando para quem quer começar, assim, na prática, participar de festival. Aí eu queria saber o que você acha de, assim, festivais que são livres, né, que qualquer pessoa pode se inscrever. Participar no sentido de mandar coisas para os festivais? Sim, sim. Eu acho que ir para festivais é uma coisa que é importante, porque daí quando você vai para os festivais, você começa a entender essas coisas que eu falei. O que são tendências que estão rolando agora? Que tipo de filme está sendo produzido? Que tipo de filme está passando em festival? E aí você começa a conhecer as pessoas que estão no meio. Às vezes você está lá no festival e, de repente, você está tomando uma cerveja com... Enfim, acho que vocês estão menor de idade, né? Então não posso falar para vocês tomarem cerveja. Mas, enfim, de repente vocês estão lá almoçando... com um diretor que, putz, ele tá precisando de um estagiário para alguma coisa, assim, né? Tem muito disso, né? Tem um caminho para conhecer pessoas e entender o que está rolando, que são as associações de classe, né? Então, não sei se vocês já viram, mas tem Associação de Diretoras de Fotografia, Associação de Roteiristas. Eu fiz parte de 2 diretorias colegiadas da ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas. Então, que é um lugar para pessoas que estão pensando no documentário, que estão pensando no curta-metragem, que estão pensando no cineclubismo, né, que estão pensando num cinema mais independente mesmo aqui em São Paulo. Então, essa é uma forma, né, descobrir quais são as associações que tem por aí, começar a falar com pessoas, e aí começar a fazer estágio, né, assim, eu fiz estágio de casting na O2, acho que a primeira coisa que eu fiz foi um estágio de casting na O2. Depois eu fiz um estágio de produção executiva na produtora do João Batista de Andrade, aqui em São Paulo. Depois comecei a fazer algumas coisas de publicidade, assistência de direção, né, para ter essa experiência. E aí fui indo, assim, então... e tentando também várias áreas, porque às vezes você não começa exatamente onde você quer começar, né? Se você quer dirigir, você com certeza não vai começar dirigindo, assim, né? Ninguém vai falar, vem dirigir um filme, a gente tem um dinheiro aqui pra você dirigir um filme, né? Até porque você não saberia dirigir um filme agora, né? Assim, nem que te dessem um dinheiro, você ia falar, por onde eu começo? Então, eu acho que é isso, assim, agarrar as oportunidades que tem, e estar em contato e descobrindo também um pouco qual que é a sua turma, assim, porque às vezes você fala, não, eu quero ser uma diretora de cinema de ficção, né, quero estar na O2, não, quero ser uma documentarista, tal, quero ser uma cineasta experimental que faz só coisas muito, né, curta-metragens de animação com película. Pode ser também, né, tem muitas possibilidades, então acho que é isso também, ir descobrindo e tentando ir descobrindo, ir produzindo, né? Se você tiver a possibilidade de ir fazendo coisas, ir produzindo curtas mais, né, independentes, sem dinheiro, ir testando, entendendo um pouco da linguagem você mesmo, eu acho que vale muito a pena. Antes de eu terminar, vocês têm alguma pergunta, meninos? Eu tenho uma sobre o Histórias. No final do filme, tem uma frase que você fala não estava escrito no filme, que foi muito difícil catar os filmes, né? E todo o material, todos os arquivos que estavam com certeza muito escondidos. Assim, quanto tempo demorou para conseguir tudo aquilo? Tipo, tem alguma história engraçada? Tipo, alguma coisa que levou a uma coisa a outra? Como é que foi isso?
Nossa, tem muitas histórias. Até a gente, durante um tempo, a gente fica pensando que a gente queria escrever um livro sobre esse making off, assim, da pesquisa, né? Então, o passo... Eu vou tentar bem resumidamente falar sobre o passo a passo do Histórias, né? Eu tive a ideia de fazer o filme em 2012. Eu estava na França fazendo meu mestrado. Aí comecei a pesquisar, tentar achar tudo que eu podia de pornô chanchada. De lá. Então, assim, pirataria, YouTube, tudo. Comecei a conversar com pesquisadores e tal. Aí eu peguei livros, site da Ancine, site da Cinemateca, e tentei achar, fazer um levantamento, uma tabelinha do Excel, todos os filmes que têm um título, ou um diretor, ou um ator, que me indicam que esse filme pode ser, quem sabe, uma pornô chanchada. Fiz a tabelinha do Excel, deu mais de 300 filmes. Aí comecei, título por título, e quem pode ter esse filme? Filme de tal pessoa, quem produziu? O produtor tá vivo? Então comecei a ir atrás para tentar achar todos. Achei ao redor de 150. Né? Então metade eu não consegui. Tem filmes que estão perdidos, que o negativo foi perdido. A gente tem que pensar que é isso. Nessa época era tudo em película. E assim, vocês sabem como a Cinemateca tá agora, né? A gente tem, além da crise da Ancine, a gente tem uma crise da Cinemateca, né? A Cinemateca está em crise desde 2013 já, não é uma coisa só desse governo. Esse governo piorou muito, né? Piorou significativamente, mas a Cinemateca já estava numa crise bem complexa. A Cinemateca do Rio é um lugar muito bom de fazer pesquisa. Tem o diretor da Cinemateca do Rio, que é o Hernani Hefner, é uma pessoa incrível. Esses cinéfilos raiz, assim, sabe? Parece aqueles cinéfilos dos anos 60, que pesquisava, que sabe tudo, que ama o que faz, que ama preservar filme. Então, o Hernani é uma pessoa que foi muito importante na pesquisa. E aí eu comecei a baixar vídeo de YouTube, tudo, assim, tudo que eu conseguia. Aí achei esse 150, assisti o 150, fichei o 150, assisti anotando. Esse filme tem uma placa da Mobral, esse filme tem uma coisa tal, esse filme tem uma expressão muito interessante. Depois que eu assisti todos esses filmes e fichei, eu selecionei ao redor de 30, que eram os que eu queria usar na montagem. E eu comecei a montar com as cópias ruins, a cópia que eu baixei do YouTube. MP4, zoado, tirado de alguma vez que alguém fez baixou o filme do Canal Brasil, assim, o logo do Canal Brasil. Comecei a montar com isso. Montei, fiz um primeiro corte, aí eu fui atrás dos direitos e das cópias boas. Né? Então aí começou a parte mais difícil, na verdade, né? Porque daí descobri onde estão as cópias boas, descobri quem são os detentores dos direitos. Aqui, direito autoral no Brasil não é legislado, então tinha gente que me dava o filme de graça, tinha gente que queria me cobrar 12 mil reais o minuto que eu estava usando, então era uma coisa assim, dependia muito da boa vontade da pessoa. Teve filmes que a gente não conseguiu achar, assim, o Alberto Cavalcante, Alberto Pieralisi, putz, já morreu, a mulher dele era vizinha de um cara que trabalhou com o Hernani, aí o Hernani tentou achar o filho dele, sabe assim, umas histórias assim, malucas, e daí não rolava. E aí foi isso, a gente foi indo atrás, e conversando muito com os produtores, né, então assim, eles, sabendo da vida deles hoje, então assim, a gente tem, sei lá, o Juan Barrón, que é um cara que dirigiu vários desses filmes e hoje é um defensor dos animais, assim, então ele ficava contando dos cachorros, né, todos eles tinham muito essa necessidade de contar da vida deles, né, porque são cineastas que produziram muito e que não são reconhecidos na história do cinema brasileiro, então eles têm uma carência muito grande de falar sobre, contar quem eles são, falar sobre a importância deles, né, então teve muito isso, assim, né, da gente criar quase um vínculo, assim, mesmo com eles. E aí, descobrindo, e os filmes estavam nos mais diversos lugares, assim, né, uma história, assim, uma curiosidade, que não é nem, seria engraçado se não fosse trágico, né, mas os filmes do Davi Cardoso estavam na Cinemateca, né, estão depositados na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo. E aí, eu estava com os direitos, eles assinaram o contrato e tal, falaram, os filmes estão depositados na Cinemateca. Só que a Cinemateca já estava numa crise, eu escrevia para a Cinemateca, eles falavam, semana que vem, mês que vem, volta mês que vem, que aí a gente vai ter alguém para te atender. Volta mês que vem, volta mês que vem. Isso durante uns 6 meses. Aí, um dia, recebi uma resposta. Olá, estamos nos reestruturando, temos uma equipe que vai te receber semana que vem. Eu, nossa, eu não acredito. E eu sabia onde estavam os filmes, estavam ali, só não tinha alguém para abrir o negócio e pegar para mim o filme.
recebi esse e-mail, fiquei mó feliz. Na semana seguinte, que era quando eles iam finalmente me atender, teve aquele incêndio na Cinemateca. E aí, parou tudo de novo. Daí eles, desculpe, como você deve ter visto, a gente teve um incêndio. E daí, assim, foi uma novela, assim, a história com a Cinemateca é uma novela muito grande. Então, assim, tiveram várias dessas histórias, né? A gente demorou muito para conseguir os direitos, muito mesmo, assim, o filme demorou muito mais do que a gente achou que ele ia demorar por isso, e porque durante muito tempo eu fiz o filme sem dinheiro, né? Acho que isso é também importante de falar. Eu fiquei 5 anos fazendo ele, mas 3 anos a gente não tinha dinheiro. Eu consegui, em 2015, um edital do PROAC de finalização. E daí foi quando a gente teve dinheiro para conseguir pagar essas cópias que os caras estavam pedindo 12 mil reais no minuto, conseguir, né, pegar esses materiais todos, pagar a equipe, enfim, fazer tudo que precisava de dinheiro. Então, é isso, foi um processo muito longo e difícil mesmo. Eu queria te fazer só mais uma pergunta, Fernanda, até para não tomar muito seu tempo, que você já está aqui há 1 hora e, aliás, agradeço muito. Porque eu tenho um perfil no Instagram que eu compartilho um pouco dessa minha, entre muitas aspas, jornada no audiovisual, já que eu ainda estou para começar, e numa live com o Guilherme, inclusive, perguntaram para a gente quais seriam os caminhos para fazer o cinema brasileiro melhorar, né? Você citou um pouco agora sobre... Eu te perguntei sobre o sistema de streaming, você disse que é um pouco dúbio, é um caminho, mas talvez não seja o melhor caminho, e eu queria entender, tipo, de você que já trabalha há mais tempo, que já tem uma caminhada maior do que todo mundo aqui nessa call, o que você entende como caminhos para que o cinema brasileiro melhore, além dos que você já apontou? Mas melhor em que sentido? Eu acho que, assim, quando ele me perguntou esse melhor, eu entendi primeiro no sentido de atingir mais gente, de chegar para mais públicos, e eu digo em mais públicos, não só públicos brasileiros, como públicos de fora. Melhor, acho que também no sentido de premiação. A gente tem vários filmes brasileiros que não tem, que para a gente são importantes, mas que não ganharam prêmios lá fora, e algumas premiações que a gente não tem filme nenhum que ganhou, o Oscar, por exemplo. E eu acho que é isso, assim, uma melhora de alcance, de premiação. Eu não digo de uma melhora de qualidade, porque eu já entendo o cinema brasileiro num nível muito alto de qualidade. Então, acho que quando ele me pergunta, ele fez essa pergunta sobre melhor, acho que não era exatamente sobre isso. Então, mais essa questão de como atingir mais gente, como ser mais reconhecido aqui dentro e lá fora. Eu acho que o caminho, o cinema brasileiro estava num caminho, né, assim, porque não é uma coisa que a gente constrói do dia para a noite, né, eu acho que a gente estava num caminho muito bom, muito importante, né, a gente teve, acho que faz uns 2 anos, a gente teve 7 filmes no Festival de Berlim, não sei quantos no Festival de Cannes, a gente tem muitos filmes indo para festivais importantes e reconhecidos, né. Mesmo agora, a gente ainda tem filmes, mesmo nessas versões reduzidas dos festivais, a gente ainda tem alguns filmes indo. Daqui a pouco a gente vai sentir, daqui uns 2 anos, 2 anos, a gente vai começar a sentir os resultados dessa escassez de produção que a gente está vivendo agora, né? A gente vai ver uma diminuição muito grande no número de filmes brasileiros sendo lançados, indo para festivais importantes. Então, eu acho que a gente tinha um caminho que foi interrompido. Eu acho que a gente tinha que continuar nesse caminho. Acho que a Ancine tem várias... Eu tenho várias questões com a Ancine. Eu acho que a Ancine podia ser bem mais democrática. A Ancine podia ter outras formas de subsídio, né? Porque a Ancine, ela é a agência do cinema, ou seja, ela regula e dá dinheiro. E isso é um pouco complexo, assim, né? Eu acho que a Ancine tinha que se reestruturar. Várias coisas que poderiam melhorar na Ancine. Então, eu acho que o caminho seria retomar onde a gente estava da Ancine e, a partir daí, ir melhorando. Muita gente acha que o grande problema do cinema brasileiro é roteiro. Eu acho que tem um sentido. Eu acho que, por muito tempo, a gente teve uma falta de formação de roteiro mesmo muito forte, mas eu sinto que isso tem melhorado muito. Eu sinto, assim, na minha opinião, os melhores filmes que a gente tem produzido hoje, que mais me interessam, são filmes que saem um pouco do eixo Rio-São Paulo, são filmes que estão sendo feitos em Minas, em Recife, em vários outros lugares. São filmes que muitas vezes
são documentários híbridos, então eles têm um pé na realidade muito forte, mas eles têm uma inventividade também muito grande, né? Eles trabalham também com essa falta de recursos como inventividade e ficcionalizam a nossa realidade. Eu acho que isso é muito interessante. Então, eu acho que é isso. A gente teria que ter mais dinheiro para fazer filmes, investir mais em informação. Para chegar mais no público brasileiro, eu acho que a gente precisaria de várias coisas, né? Primeiro, ações de formação mesmo, né? Da gente, tipo, ter... Por exemplo, aqui a gente tem o SPCine, o Cineclube da SPCine. Só que o que passa no Cineclube da SPCine? Blockbuster. Como é que a gente vai querer... Passa, sei lá, Snoopy. Como é que a gente vai querer que o público brasileiro goste de filme brasileiro, assista filme brasileiro, se a gente não dá não dá para ele o acesso de assistir esses filmes, né? Então, eu acho que os ingressos tinham que ser mais baratos, a gente tinha que ter mais subsídio para as pessoas irem assistir filme brasileiro. Mais formação também, né? Porque não é de cara que você assiste um Glauber Rocha e fala, nossa, adorei, né? Precisa ter algum tipo de contexto, precisa ter algum tipo de formação, de ir começando a entender por que aquilo é legal, começar a trabalhar a sua percepção mesmo, né? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente consome muito blockbuster, a gente, né, consome filme de super-herói, filme americano, e isso vai moldando a nossa percepção, né? Então a gente às vezes fica muito nesse padrão. Como a gente chegar no Oscar, daí eu já acho que é uma questão que me foge completamente, assim, porque eu acho que o Oscar para cinematografias estrangeiras já é muito difícil, e aí de novo a gente cai numa questão de padronização, né? Porque assim, a gente também precisa entender que para o mercado estrangeiro, nós somos cineastas latinos, e existe uma demanda de um certo tipo de filme que se espera que a gente faça. A gente pode fazer também, né? Mas a gente não pode só ficar fechado nessas demandas sociológicas que são impostas para a gente como cineastas brasileiros. Então, às vezes o Oscar está muito interessado nisso, visões que vão de acordo com o que os americanos, do que a Academia Norte-Americana imagina que seja o Brasil, né? Então, assim, os filmes que já foram concorrer ao Oscar, eu não sei para mim se são filmes que eu acho que são os melhores filmes que a gente já produziu aqui no Brasil, né? Acho que a gente tem filmes muito mais interessantes e que não entram nesse padrão, então não teria como serem premiados. Mas a gente já teve filme premiado em Cannes, em Berlim, em Veneza, em Locarno, que são 3 festivais muito importantes, né? E que são um pouquinho mais alternativos, entre aspas, né? Que o Oscar tem uma outra visão. Então, acho que é um pouco isso, assim, não sei se te respondo a pergunta, Gabriel. Respondeu demais, Fernanda, muito obrigado. Inclusive, eu queria me desmentir, que eu disse que só tinha mais uma pergunta, e vou vir com outra pergunta para ti, me desculpa, mas é porque você falou sobre o cinema nacional, e em outra live também com o Gui, inclusive, a gente trocou uma ideia sobre cinema nacional, e eu queria muito que você dissesse alguns filmes do cinema nacional que você gosta muito. Você disse até que alguns que não concorreram a grandes prêmios que você gosta muito. E dentro dessa pergunta, eu queria te fazer outra pergunta. Falando que eu menti dentro sobre se é a última pergunta, eu juro que eu tô acabando, pessoal. Mas essa é uma pergunta um pouco mais pessoal, então acho que você vai fazer responder. Eu queria saber o que você achou de Bacurau. Tá. Eu vou começar falando que eu gosto muito de Bacurau. Perfeito. Eu gosto muito, eu acho que tem uma coisa muito rica do nosso cinema, que é essa capacidade de pegar esses gêneros cinematográficos da cinematografia norte-americana, né, que é a cinematografia majoritária, que domina quase a cinematografia mundial, e transformar isso numa coisa brasileira, né? Então a gente tem o Bacurau, que faz isso, com o gênero do western. A gente tem o Branco Sai, Preto Fica, que faz essa transformação com o gênero da ficção científica, que é muito bom. Eu acho que é um filme realmente excepcional, assim, da nossa cinematografia, e que é um filme que eu nem sei em que festival que ele estreou, assim, não é um filme que estreou num festival muito grande. Eu sei que o filme seguinte do Adirley estreou em Locarno, mas eu acho que o Branco Sai, Preto Fica passou em Mar del Plata, passou em alguns festivais, assim, mas nenhum super grande. Eu gosto muito do Arábia, do Afonso Shoa, não sei se vocês assistiram, é um filme que passou no Festival de Roterdã. Eu gosto muito de um filme que passou agora também em Berlim, que chama Vaga Carne, não sei se vocês já assistiram, que é um filme com a Grace Passou, do pessoal de Minas também, acho que Minas tem um cinema muito interessante. Eu gosto muito dos filmes que o Gabriel Mascaro fazia antes dele ter esse boom, assim, gosto muito de alguns filmes
anteriores dele. Que mais que a gente tem de muito interessante que rolou? Gosto muito de um filme que chama Lembro Mais dos Corvos, do Gustavo Vinagre, que eu citei aqui para vocês, que também é um cineasta que está indo para alguns festivais agora, como Berlim, Cinema do Hell, alguns outros festivais. Que mais? Deixa eu pensar. Tem um filme que eu gosto bastante lá da região sul, para não dizer que eu não estou falando também deles, que chama Tinta Bruta, que também ganhou o TED Award, que é o principal prêmio para cinema LGBT de Berlim. Que mais, gente? Não sei, tem muita coisa, assim, acho que tem uma produção muito grande de filmes, muito... Né, tem o Baronesa, que é um filme muito bom também, que estreou em Tiradentes, foi para o Filme de Marseille, que também é um festival legal. Tem muito festival, assim, eu acho que às vezes a gente precisa... É legal dar uma pesquisada em outros festivais, que às vezes são mais reconhecidos até do que os que a gente acha que são, sabe? Às vezes você estrear num festival desses é melhor para a visibilidade do filme, o filme vai ser mais visto, vai ser mais reconhecido nesses festivais. Então, acho que é isso. Muito obrigado, Fernanda. Dessa vez eu não tenho mais nenhuma pergunta. E é isso, só queria dizer que eu gosto muito também de Branco Sai, Preto Fica, é um filme aqui de Brasília, e é um filme que eu gostei muito. Deixei a recomendação para os meus amigos também. E é isso, muito obrigado, Fernanda. E perdão, Larissa, não sei se eu atrapalhei um pouco a entrevista com as minhas perguntas, mas muito obrigado, anotei tudo. Eu tenho uma pergunta também, uma curtinha. Vou botar no chat, calma aí. Eu tenho, acho que assim, é quase um clichê o que eu vou falar, mas é real. O cineasta que eu acho que mais me inspira é o Godard, é o Jean-Luc Godard. Foi o meu tema de mestrado, eu estudei ele no meu mestrado, foi uma análise comparativa dos programas de TV do Glauber e do Godard nos anos 70. Mas por que eu gosto muito do Godard? Eu acho que o Godard ele tem uma lição assim, muito forte na cinematografia dele como um todo, que é a capacidade que ele tem de transformar o tempo dele em forma cinematográfica. Né? Todos os filmes dele são muito contemporâneos ao momento em que foi feito. Então, se você vê os filmes do Godard dos anos 60, eles são um reflexo do que foi os anos 60 na França, perfeito. Né? É Nouvelle Vague pura. Se você vê os filmes do Godard dos anos 70, a forma cinematográfica do Godard dos anos 70 é muito o que está acontecendo como experimentação com vídeo, ele vai para a TV 70, assim, então cada vez ele consegue fazer um filme que reflete a forma do seu tempo muito forte. E agora, um dos primeiros cineastas, desses cineastas grandões, que fez filme em 3D, que fez um filme com imagens de celular, né? Então, ele é um cineasta que ele está sempre muito conectado com a forma do seu tempo. Então, para mim, ele é o maior cineasta que a gente já teve, principalmente por essa questão. Então, tem filmes que eu não gosto do Godard? Tem vários filmes que eu não gosto. Vários filmes dos anos 90 que eu acho muito chato. Mas por quê? Porque ele consegue transformar o que tá rolando no cinema dos anos 90 em filme. E aí é chato, sabe? Então, mesmo os filmes ruins do Godard, tem algo pra gente aprender sobre aquilo. Muito obrigado, muito obrigado. A minha última pergunta, né? Assim, contextualizando. Você comentou sobre isso. Eu acho muito importante a gente conhecer os clássicos ou que contem a história de uma determinada época. Foi assim que eu cheguei no Histórias. Mas eu vejo muita gente dessa galera cult que reclama das produções contemporâneas. E como você falou, que muita gente achou muito nova para falar sobre a ditadura. Então eu queria saber o que você acha dessa exclusão, de já taxar o contemporâneo como ruim, e enfim. A gente tem que olhar para os clássicos, mas a gente tem que pensar também que são os cineastas jovens e contemporâneos que renovam a linguagem cinematográfica, né? Então, claro, a gente tem exceções como o Godard, que é um cineasta de 90 anos que renova a linguagem cinematográfica, mas geralmente é uma geração mais nova que consegue ir puxando a forma cinematográfica para ir evoluindo, né, trazendo experimentações, trazendo novos temas. Então, eu acho que assim, é sempre uma valorização dos clássicos, mas também um interesse muito grande pela produção contemporânea. Vocês têm mais alguma pergunta, meninos? Tenho não, pode deixar, dessa vez vocês estão liberados. Muito obrigado. Então obrigada, gente. Fernanda, muito obrigada por estar aqui hoje, de verdade. Assim, você é uma inspiração para mim e
Ai, muito obrigada, eu sou muito feliz, de verdade.